Shavuot Tov. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de no livro de Marcos, capítulo 1. Livro de Marcos, capítulo 1. O versículo, nós vamos ler a partir do versículo 21. Eu vou ler rapidamente, depois a gente vai explanando. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? A palavra, na verdade, que eu quero trazer está um pouquinho depois, tá? Mas nós, para entrar nessa palavra, a gente vai começar aqui no versículo 21. Veja só, tem muitas coisas interessantes aqui que ficam subentendidas, né? Aqui o evangelho que está acontecendo aqui é o primeiro capítulo de Marcos. Marcos já falou sobre o batismo de Yeshua, de Jesus, já falou sobre a seleção dos primeiros discípulos. E então Jesus está ali começando o seu ministério, e ele está ali em Cafarnaum. Ele entra na cidade de Cafarnaum em um dia de sábado. E no dia de sábado, olha, porque uma coisa que a gente tem que sempre bater nessa tecla, eu penso assim: por que às vezes eu sou tão repetitivo, né? Eu sei que eu sou repetitivo, mas é que dizem que uma mentira contada muitas vezes, para alguns, para as pessoas menos antenadas, se torna uma verdade. Mas aqui não, aqui é uma verdade contada muitas vezes, vai trazer a sanidade mental para a pessoa. Por quê? Por que falam tanto de domingo do Senhor? Domingo do Senhor, domingo, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. O diabo, o nosso adversário, que na verdade ele é sim o nosso adversário, não é adversário de Deus, como muitos pensam, né? O diabo, ele é um promotor de justiça. A função dele é acusar. Como Deus vai saber quem o ama? Testando. Então, o acusador é aquele que vai lá, ele foi lá, o que ele estava fazendo? Sempre falo isso também, olha eu repetindo de novo. O que Satã, na serpente, incorporado ali na serpente, o que estava fazendo dentro do jardim? O jardim era tão santo que quando eles pecaram foram expulsos. E como que ele estava lá dentro? Permissão de Deus. Ele estava ali com uma função: testar Adão e Eva. E olha como é simples esse teste: não coma do fruto da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Essa era a regra. Só tinha uma forma de Adão transgredir a lei de Deus ali: comendo do fruto. E foi para isso que ela foi colocada lá, para brilhar os olhos, para encher os olhos. Agora, nós temos um problema. O nosso problema é que o papel da serpente em
brilhar, encher os olhos de Eva e consequentemente de Adão, para aquele fruto, nós vemos um paralelo hoje, na religião. A religião, ela enche os olhos da pessoa. Tem pessoas que buscam uma religião porque ela acha, eu vou ficar rico igual o judeu. Outros falam, não, eu vou ser mais rico que o judeu, porque o judeu não crê em Cristo, então eu tenho que ser mais rico que ele. Então, a pessoa busca a religião, achando que vai buscar a Deus, achando que buscando a Deus, ela vai ter, que Deus é aquele pai que dá tudo para o filho sem questionar, sem instruir. Então, a religião, ela é como se ela fizesse uma caixinha, ela faz uma caixinha adornada, bonitinha, e ali, tudo tem que caber na caixinha. Aí tem a caixinha, eu não vou falar bandeiras, tá? Mas a caixinha A, caixinha B, caixinha C, caixinha D. E aí cada um, quando vem algo se aproxima, uma novidade. A Yeshua disse, bem-aventurados os pobres de espíritos. O que é ser pobre de espírito? Antigamente eu pensava que ser pobre de espírito é uma pessoa mentalmente miserável. Não. Bem-aventurado o pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que está sempre pronto para ouvir, para aprender e para ser corrigido. Eu não sei tudo, eu posso aprender. Esse é o pobre de espírito. Só que dentro da religião, ele nunca vai ser pobre de espírito, ele vai ser cheio de uma riqueza chamada religião. E aquilo que não cabe na caixinha, ele joga fora. Olha, tem uma novidade, deixa eu ver se cabe na caixinha, coube, então está aqui, beleza, eu trouxe mais uma novidade. Olha, eu tenho aqui as boas novas, Yeshua, deixa eu ver se cabe na caixinha, não cabe na caixinha, então não serve, se fosse bom, cabia na minha caixinha. É mais ou menos como Natanael disse, encontramos aquele, falamos hoje à tarde, né? Encontramos aquele de qual Moisés falou. Vem de, né? Não, vem de Jerusalém, de Nazaré, obrigado. Pode vir alguma, ele já estava com a caixinha, Nazaré na minha caixinha, não vem nada bom de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Na minha caixinha, Nazaré era o povo mais simples, a coisa mais simples do mundo. Dificilmente ouvia-se falar de um rabino, de alguém daquela região. Pode vir alguma coisa boa de lá? Não, na minha caixinha não entra. E assim é a religião. É difícil a pessoa, ela assimilar, pensar numa situação. E aqui, nós vemos que Yeshua, né, voltando aqui, eu estou saindo, Yeshua, ele vai quando? No Shabat. Se Yeshua quisesse mudar, se Yeshua quisesse sacudir essa caixa aí, falar, olha, eu vou vir agora para trazer uma nova perspectiva, vamos anular, vamos reformar tudo, né? Se é aquele filho que herda a empresa do pai, e entra lá e começa a mandar e desmandar e fazer tudo do jeito da cabeça dele, porque não foi ele que criou, não foi ele que investiu na empresa, não foi ele que suou para crescer a empresa. Eles pensam que Yeshua seria mais ou menos esse tipo de filho. Se ele viesse mudar tudo, ele chegaria e falaria assim, não, meus discípulos vão aprender no primeiro dia da semana. Mas não, ele continua fazendo o que o Pai manda. E ele fala, eu não vim fazer minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. Então só esse texto aqui já bastava para qualquer igreja, ter um culto no sábado. E o mais triste, eu sempre falo isso, eu não devia falar, me arrependo depois, mas quando eu vejo já falei. Com 20 minutos da minha casa, eu estaria numa igreja que diz que é igreja restaurada. Mas sabe por que eu não vou? Porque hoje está fechado. Tem culto amanhã cedo. A caixinha, o domingo, não tem nada a ver com o dia do Senhor, mas é o dia que o povo vem. Então, bem, vamos voltar para a palavra. Vamos lá. Aí, Yeshua, ele vai no Shabat, entraram em Cafarnaum,
E logo no sábado, né? Logo no sábado, né? Logo no começo, né? Creio eu, vamos supor, vamos tentar entender com a cabeça de hoje. Yeshua e alguns dos seus discípulos, os primeiros discípulos, 10 horas da manhã, vai para a sinagoga. Ok? 10 horas da manhã, Yeshua chega na sinagoga com os seus discípulos ali para... Acredito que chegou um pouquinho antes, que o Yeshua não ia chegar atrasado, né? Deve ter chegado uns minutinhos antes. E na sinagoga, e ali ensinava. E olha só o que acontece quando Yeshua ensina. Versículo 22. E maravilharam-se da sua doutrina, e maravilharam da sua semihá. Aqui na Bíblia cristã está autoridade. E maravilhavam-se da sua doutrina, da sua semihá, porque os ensinava como tendo autoridade, ou semihá, e não como os escribas. O que isso quer dizer? A caixinha. Yeshua, ele também disse que ele veio para trazer liberdade. Se nós estivermos dentro da caixinha, nós estamos precisando de liberdade. Yeshua disse que ele levou cativo o cativeiro. Eu passei praticamente 40 anos, 30 e poucos anos, mais ou menos, dentro de uma caixinha, falando que estava com Jesus, com Yeshua. Yeshua, ele vem aqui, ele vem pregar nessa sinagoga, e o que acontece aqui? Ele chega lá, e o rabino é aquele que determina a cor da caixinha, o que vai na caixinha. É ele que determina as doutrinas. Vamos ler lá, vamos ler luz para os Salmo 119, 105, se não me falha a memória, né? Luz para, agora lembrei do versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí vamos supor, então, que um determinado rabino foi lá e ele escreveu que a luz é a Torá, por exemplo. Aí, esse daí é o rabino, ele pode fazer. Então, vamos supor, vou fazer uma salada aqui agora, tá? Vamos dizer que Rambam disse isso, faz de conta. Aí, quando chega um mestre da lei, o mestre da lei não é rabino, mas ele prega, ele ensina. O mestre da lei, ele começa a ensinar, e quando ele for falar sobre o Salmo 119, 105, ele vai dizer que Rambam teria dito que a luz é a Torá. Nenhum mestre da lei poderia dizer diferente, porque ele não tinha semihá, ele não tinha autoridade. É a religião, foi determinado isso. Você não pode ter um ensinamento diferente. Mas eu tive uma revelação de Deus. Não cabe na caixinha. Só pode ser aquilo que o rabino já pré-determinado. O que ele entendeu, você prega. O que ele não entendeu, guarda para você. Ou joga fora, de preferência. Então, quando Yeshua chega, ele começa a pregar aquilo que nenhum rabino tinha pregado. E eles ficam maravilhados. Tanto que no capítulo 7, olha, 6:3, né? Sim, perdão, obrigado, irmão. Olha o que ele diz aqui, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se deles. O que é esse escandalizar aqui? Exatamente isso. Quem é esse? Porque Yeshua chega lá pregando, ensinando algo diferente que nenhum rabino ensinou. Ele falou, mas quem tem autoridade para ele? Ele não, é tipo dizer, você não pode pregar isso, não está na caixinha. Então já tinha esse modo de pensar. E Yeshua, então, ele estava ensinando, pregando a palavra de Deus. Muito bem. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno?
vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só, e repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Primeiro, Yeshua, ele traz uma verdade, ele traz uma revelação que uma religião jamais permitiria trazer. Ele vem com uma Torá diferente do olhar, do espectro humano, do olhar humano, do entendimento. Então Yeshua vem trazer a beleza da Torá. Yeshua vem trazer a revelação plena da Torá. E eles ficam maravilhados com Yeshua. E depois deles ficarem maravilhados, entre eles havia um homem que sofria de uma possessão demoníaca. Esse homem estava ali, eu não sei, uma coisa é certa, esse homem confiava em Deus, apesar dos problemas que ele passava, ele estava ali. Ninguém disse para ele que Jesus estaria naquela sinagoga naquele dia. Ele estava ali provavelmente porque era uma frequência dele buscar. Isso nos mostra que muitas das vezes nós passamos por sofrimentos que nós não entendemos também, mas que podemos ter certeza de que esse sofrimento tem uma solução no nome do Senhor Jesus. Esse sofrimento vai trazer glória para Jesus, vai trazer glória para o reino de Deus, melhor dizendo. No momento certo, na hora certa, Deus vai agir, porque Deus, a palavra de Deus diz, fui novo e hoje sou velho, Davi, e nunca vi o pobre passar necessidade, nem o justo padecer necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. E seja o problema, seja uma enfermidade, seja algo espiritual, material, físico, quem está fora da sua normalidade, está numa necessidade. E Jesus, do jeito que ele entrou ali, do jeito que ele levou a palavra, do jeito que ele esclareceu, eu acredito que o coração daquele homem foi iluminado, e aonde há luz, as trevas se dissipam. E Jesus disse, Yeshua disse, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Ele está aqui. Ele está aqui para tirar nossos problemas, Ele está aqui para solucionar as nossas questões, Ele está aqui para nos instruir, nos orientar. E Ele pode, mas a nossa mente tem que sair de dentro da caixinha. Há pessoas que não são libertas, que não conseguem alcançar um certo objetivo, não é porque ela é má, não é porque não estuda a Torá, não é porque não busca, não é nada disso. É por causa da caixinha. Por mais que a pessoa busca, ela se tranca, não, isso aqui não pode ser comigo. Isso aqui não pode ser, isso na minha vida não pode ser. Não, eu não aceito isso. Esse homem, quando ele viu Yeshua, ele simplesmente teve ali, ele se manifestou, né, de uma certa forma ali. E Yeshua não teve muita conversa ali não. Ele simplesmente chega e repreende aquele mal, e diz, cala-te e sai dele. E o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é essa? Que nova Shemirá é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Essa questão do Shemirá também, o que é? É aquilo lá. Toda vez que um mestre da lei prega, ele fala, olha, Rambam disse isso, Maimônides disse aquilo. Aqui tem até um texto que fala que é Yohanan ben Zacarias, né? Ele deixou determinado que havia sim uma manifestação demoníaca, mas ele não deixou determinado que essa possessão seria submissa à palavra de Deus, ou seja, não estava na caixinha. Quando essas pessoas viram isso, elas ficaram espantadas de novo,
com a manifestação do poder de Deus. Ele expulsou um demônio e o demônio saiu da vida daquele homem. E eles viram aquilo. E aquilo trouxe uma grande, um grande alvoroço. É quase um escândalo. Quantas vezes interromperam Jesus, né? E falaram: quem te deu essa autoridade? É essa autoridade. Por quê? Porque a autoridade, ela sempre ficava, todos que fossem pregar, tinha que estar debaixo daquela autoridade. Assim toda a religião. Você pode crer nisso, mas não pode crer naquilo. Aí você chega para o pastor, para o rabino, seja quem for. Olha, mas está na Bíblia, está na Torá. Não é assim que funciona. E é isso, é a caixinha. Por isso, nós precisamos de seguir o exemplo, né? Aquilo que Yeshua disse, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É muito bom, quão bom é que os irmãos vivem em união. É óbvio, uma congregação, a união, partilhar a palavra, partilhar a mensagem, partilhar testemunhos, tudo isso é válido e muito importante. Mas isso não pode invalidar uma bênção, uma direção, um direcionamento que Deus dá para a minha vida, para a tua vida. Nós temos que ficar na palavra, é essa palavra. A ideia, né, desse caminho é realmente resgatar as origens. Eu acho interessante também, porque quando Yeshua estava andando com os discípulos e questionaram ele, que a Bíblia diz que alguns discípulos não tinham lavado a mão cerimonialmente. E aí os fariseus, né, e os mestres da lei falaram: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, né? Não seguem a tradição dos anciãos. E aí ele diz: mas vocês também não seguem, vocês por causa da tradição dos homens, anula a lei de Deus. Mas nesse ponto eu achei interessante, porque a Bíblia diz que alguns discípulos não lavavam a mão cerimonialmente. Ou seja, olha como que Yeshua, ele deixa o homem fora da caixa. Se Yeshua fosse de uma religião, ele dizia: ninguém lava a mão cerimonialmente, ou todo mundo lava a mão cerimonialmente. Não. Yeshua está lá, os fariseus perceberam alguns discípulos lavando a mão cerimonialmente, e outros não. E Yeshua não questionou nem quem lavou, nem quem não lavou. Lavar a mão cerimonialmente é pecado? Não. Está agredindo a Torá? Não. Então cada um cuida da sua vida. Seja fiel a Deus. Para mim é importante não fere a Bíblia? Faça. Agora, se manda fazer algo que fere a Torá, aí não. Aí não tem jeito. Muito bem. E aí, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Que nova ordem, que nova semihá, né? Que nova, é uma autoridade nova. Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a fama por toda a província da Galileia. Agora vamos entrar na onde eu trouxe essa palavra exatamente por isso. Então vamos supor aqui, começou 10 horas da manhã o culto na sinagoga, acabou meio-dia, vamos supor, e vamos embora. Yeshua quebrou a lei quando libertou aquele homem? Não. Ele não trabalhou, ele não cobrou, ele amou aquele homem. Isso não é quebrar Shabat, de maneira nenhuma. Ok? Agora ele vai embora. Ele sai lá com os discípulos. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre.
e logo lhe falaram dela. Então Yeshua foi na casa de Simão, logo depois acabou o culto, né? Acabou o serviço da Torá, ele foi com os seus discípulos para a casa de Simão, entra lá, provavelmente vai almoçar, só que ali alguém fala para ele, olha, a sogra do Pedro está doente, está com febre. É trabalho? Acabamos de falar que não, né? O que Yeshua faz? Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Olha só, aí Yeshua foi lá e curou aquela mulher imediatamente, a coisa mais simples do mundo. É uma fé extraordinária? É uma grande fé, com certeza, mas Yeshua disse que nós, esse é o nosso dever, né? Nós, crendo em Yeshua, faremos obras maiores do que ele. Não fazemos muitas vezes por causa da caixinha, né? A gente tem que sair da caixinha. Tem que sair da caixinha. Yeshua, ele já cura ela e de imediatamente, o que essa mulher faz? Ela já não vai trabalhar. Servir um almoço não é um trabalho necessariamente. Se você chegar no Shabat, ninguém pode comer, ninguém pode pôr a comida no prato. Ela vai ali e ela serve, né? A Yeshua, e eu acredito que todos que estavam na casa. A mulher foi curada milagrosamente. Mas aí é que entra um detalhe. Eu gostaria muito de ver Yeshua, desse 12:30, 1h da tarde, até às 6 da tarde, o que ele fez? Porque me parece que ele passou todo esse período dentro da casa de Pedro. Era um Shabat. E Yeshua estava descansando no Shabat. Tanto é verdade, que olha o que diz aqui o versículo seguinte. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade ajuntou à porta. Yeshua simplesmente guarda um sábado numa paz. Primeiro, curar pessoas não é pecado, não é pecado. Ele encontra um homem na sinagoga, ele expulsa aquele espírito imundo. Ele encontra a sogra de Pedro doente, ele cura a sogra de Pedro. E agora ele tem um período de descanso, e as pessoas já sabem, Jesus está na casa de Pedro. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas sabiam, olha, eu tenho um doente em casa, mas para eu trazer o doente em casa, ele vai ter que pegar peso, ele vai ter que transportar a pessoa. Yeshua guarda o Shabat. O povo que precisa, olha que interessante, o povo tinha os seus familiares, seus entes queridos doentes, eles sabiam que Yeshua poderia curá-los, mas mesmo assim eles respeitam o Shabat. Yeshua guarda o Shabat, o povo, até que talvez com uma certa ansiedade, guarda o Shabat. Eles esperam, e quando anoitece, chega ali muitas e muitas pessoas sendo carregadas para serem curadas e libertas por Yeshua. Essa palavra por si só já mostra a plenitude do Shabat. É uma promessa de Deus. Mas ninguém lê. Eu li 30 anos lendo a Bíblia, eu nunca enxerguei esse Shabat. 30 anos. Por causa da caixinha, não é na caixinha, só cabe domingo, não cabe sábado. E Deus não nos fez para ficar dentro de uma caixinha. Eu estou falando espiritualmente. Deus nos fez para ser luz para o mundo. Deus nos fez com 2 ouvidos, uma boca para ouvir mais. Isso é uma coisa que eu preciso de trabalhar, que eu falo demais. Mas 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Ouvir mais conselho, ouvir sugestão, ouvir um outro ponto, analisar.
mas sempre com os nossos valores, sempre guardando os nossos valores. Aí diz assim, olha, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém, não deixava falar dos demônios, porque o conheciam. E levantando-se pela manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E o seguiram-no Simão e os que estavam com ele. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam, né? Ele estava lá orando, tendo seu momento particular com Deus, e ali as pessoas procurando por Yeshua, procurando pela solução. E é uma verdade também, que muitas das vezes, muita gente busca mesmo a solução do seu problema. Esse é outro erro. Aí já não é a caixinha da religião, aí é a caixinha da ambição, é a caixinha própria, né? Porque a pessoa, ela tem a caixinha da religião, ela tem a caixinha dela. Na caixinha dela, ela precisa da cura, então só me cabe a cura, só me cabe a graça, dá, mas não tem nenhum dever. E aí as pessoas começam a procurar Jesus para ser curado, isso é muito bom, porém, eu gosto sempre de lembrar dos 600 mil homens que saíram do Egito com mais de 18 anos, mais de 20 anos de idade. 600 mil homens saíram de lá com mais, mais mulheres e crianças, enfim. E esses homens saem, eles ficam 40 anos no deserto. A Shekinah de Deus, né? A nuvem de Deus lá à noite, iluminando, afastando os animais, protegendo o povo de Deus. Isso é uma grande bênção. Todo dia você vê a glória de Deus, toda noite vê a glória de Deus. E de dia, no deserto, que seria um calor escaldante, a nuvem refrigerando todo mundo. É um grande milagre. Aí a pessoa fala, pô, estou na graça. Se isso não é graça, eu não sei o que é. Porque na caixinha das igrejas evangélicas, não tem graça no Antigo Testamento. O que é isso? É merecimento? Me fala um judeu que merecia isso. Um brasileiro, um cristão. Ninguém merecia. Mas estava lá a graça de Deus. Só que esses homens andaram, aí comeram maná no deserto. E aí, se falar de Shabat de novo, o que acontece? Deus falou, vou provar o povo. Com o que Deus prova? Com o Shabat. Vamos ver se eles vão me obedecer, guardando o Shabat, colhendo dobrado, confiando. Olha, confiança. Por quê? Guardou da segunda para a terça, apodreceu. Da terça para a quarta, apodreceu. Do domingo para a segunda, apodreceu. O que eu vou comer sábado? Não, Deus falou que não vai apodrecer. Confiança. Confiança. O Shabat é uma relação de confiança. Eu entendo o Shabat da seguinte forma. Imagina um pai que está educando o seu filho, e aí o filho tem lá 3 aninhos de idade, 3 para 4 anos. Aí ele vai levar o filho na padaria. Aí ele vai atravessar a rua, aí tem uma avenida de 2 mãos. O pai está atravessando a rua com a criança. Ele olha dos 2 lados, não tem carro nenhum. Nenhum carro. De nenhum lado. E o farol está verde para carro, vermelho para pedestre. O pai olha para a criança, olha para a avenida para os 2 lados. Ele poderia atravessar a rua rapidamente ou até devagar, não teria nenhum perigo. Mas que mensagem que ele ia passar para o filho? Não precisa obedecer farol. Aí o pai, ao invés de fazer isso, mesmo que ele não precisa, ele tem suficiência, né, intelecto suficiente para saber que não há nenhum risco, ele mostra o farol para a criança e ensina ela e fica ali esperando o farol fechar. Quando o farol fecha, ele atravessa a rua. Ele passou uma mensagem para a criança. Deus, ele não se cansa, mas ele guardou no Shabat, ele descansou no Shabat. Para quê? Para nos ensinar a guardar o Shabat. Essa é a mensagem. Então, a gente
tem que ter essa confiança, entregar a nossa vida realmente a Deus. Voltando para o texto, diz aí, todos te buscam, estão buscando o Senhor. Né? Todos te buscam, muitos são chamados, poucos escolhidos. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Olha que interessante, aqui não é a primeira vez, vai ter, quando Yeshua, ele multiplica os pães, aí o povo vai atrás dele, porque ele mesmo fala, vocês vieram atrás de mim por causa do pão. As pessoas procurando, e aqui, as pessoas que já viram milagres, já viram as curas, estão procurando Yeshua. O que mais que elas querem? E o que Yeshua fala? Não, nós vamos nas aldeias, nós vamos para aqueles que não ouviram a palavra ainda. Sempre vai ter alguém precisando de ouvir a palavra de Deus, e é a nossa boca que Deus vai usar. Sempre tem, às vezes eu faço muito errado nisso também, às vezes eu bato muito em cima de uma mesma pessoa, mas sempre há aquele que não ouviu. Vale a pena nós fazermos a obra de Deus, amém? Ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu também ali pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Agora, eu vou terminar esse capítulo, e eu vou ser mais rápido para não me estender muito, que também faz parte da mensagem. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, podes limpar-me. Olha que interessante, esse homem chega até Yeshua, ele não tinha certeza se ele seria curado, mas ele tinha certeza que Deus poderia curar. Ele diz, se o Senhor quiser, ele diz, Senhor me cura, Senhor eu sou uma vítima, Senhor, não, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor vai fazer, se o Senhor não vai fazer, é aquela questão também. Eu fiz algumas vezes uma oração mais ou menos assim, numa época muito difícil da minha vida. Uma época muito difícil da minha vida. E eu dizia para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Agora, se o Senhor vai fazer, se o Senhor não vai fazer, eu vou continuar crendo no Senhor. Com quem diz, se eu for honrado e abençoado lá na frente, as pessoas vão saber, esse aí é um crente que foi honrado e abençoado. E se eu for humilhado, eu vou continuar crendo no Senhor. E eu creio que essa oração que eu fiz, eu acredito que houve uma mudança na minha vida. Eu acredito que, eu sinto que nesse ponto, porque eu passei por muita pressão, mas eu lembro que nesse ponto foi a curva, quando eu falei, Senhor, eu vou continuar. Não tem para onde, como diz Pedro, para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida? E Deus realmente ouve, ele está vivo, ele pode. A gente não entende muitas coisas, mas é como esse homem não entendia também. Será que você cura, Senhor? Eu não sei se o Senhor vai me curar, mas eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor não me curar, tem algum motivo, fazer o quê? Mas se o Senhor me curar, glória a Deus. Então ele chega lá, olha, e aproximou-se o leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelho, disse-lhe, ele dizia, se queres, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou no leproso, e disse-lhe, quero ser limpo. Aí, eu vou dizer para vocês algo também, da caixinha, fuja dessa caixinha. Tinha até aquela propaganda, né? Vem para a caixinha, você não, nessa aqui não, sai da caixinha, você também. Eu tive o aprendizado, todo lugar que eu passei eu aprendi coisas boas, tá? Não posso falar que não aprendi, não, aprendi coisas boas sim, mas aprendi muita coisa ruim também. E uma das coisas ruins que eu aprendi, olha só, a palavra de Deus está dizendo que esse homem, ele conseguiu tocar, né? Conseguiu, mal dizer, né? Mas Yeshua ficou tocado com ele, teve compaixão dele. Olha,
Eu aprendi, olha o tipo de evangelho que eu aprendi no passado. Que você tem que botar Deus na parede. Olha que expressão, isso eu ouvi dentro de igreja. Deus tem que fazer, Deus... Eu nunca acreditei nisso, para falar a verdade, nunca acreditei muito nisso não. Mas eu sei que tem pessoas que acreditou e levam isso a sério até hoje. Tem gente que leva isso a sério até hoje. Dá tudo para o homem, todos os seus recursos, pede até a conta da empresa e dá para o homem, e fala, Deus tem que me abençoar porque eu dei o dinheiro para o fulano. O que Deus tem com fulano? Então, olha como que esse homem, ele toca, ele reconhece a grandeza, a grandiosidade de Deus. Ele sabe que Deus pode curá-lo. Mas ele fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor não é obrigado. Não é porque eu creio que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer se o Senhor quiser. E Yeshua imediatamente mostra o que Ele quer para mim, para você, para cada um de nós. Eu quero. Senhor, eu tenho uma situação na minha vida que está me machucando, que está me doendo, que está me corroendo, que é injusto. Mas eu acho que, na minha opinião, tá? Falando de mim, não diria nem injusto, porque a gente come, colhe, a gente nem imagina o que a gente planta, a verdade é essa. E Deus não é injusto. Mas aí nós temos que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou culpado de tudo que está acontecendo. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar. Basta. É pedir a misericórdia de Deus. E sabe de uma coisa? Vai chegar um dia que Deus vai mudar. Vai chegar um dia que esse cativeiro vai virar. Porque ele levou cativo aqui no cativeiro. Olha só, o cativeiro, aquilo que nos prendia, ele levou cativo. Olha que fica meio redundante, né? Mas é um cativeiro que prende na doença, nos problemas. E Yeshua vem, ele leva cativo o cativeiro. Mas sabe qual é o problema do cativo? Levar quando esse cativeiro é levado fora? A caixinha. Porque a pessoa, Deus já tirou o cativeiro, mas a pessoa ela ainda se sente acuada. Ela ainda acha que nada mudou. Não, não é possível que comigo tenha acontecido. Não é possível, minha vida não ia mudar. A pessoa ora 10 anos por uma bênção, quando ela acontece, fala, não é possível. Quer ver um exemplo? A caixinha. Quer ver um exemplo? Pedro preso. O que as mulheres e os homens estavam fazendo? Orando para Deus libertar Pedro, não é? Aí Deus pega, ouve a oração, manda o anjo lá, o anjo abre as cadeias, Pedro sai lá, acho que esse é o portão automático, né? Acho que foi o primeiro portão automático, né? Ele vai andando e o Google abre o portão, vai abrindo o portão. Eles estão lá orando, Senhor, liberta o Pedro. Aí o Pedro lá, bate. Quem é Pedro? Não pode ser. Está orando para quê? A caixinha. Creia que Deus pode mudar a sua vida, e pode ser, você dorme com o problema e acorda sem, isso é possível. Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse, olha, não digas a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aí essa aqui vai para aqueles pastores que falam que a lei de Deus foi abolida. O pastor, se a lei foi abolida, por que quando Yeshua cura esse homem de lepra, ele diz, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho? Se Yeshua acabou com a lei, não. Você já está curado, beleza, eu paguei a sua conta. Não,
Yeshua curou a enfermidade dele. A lei continua. Vai lá e faz o que a lei requer. Faz o que os mandamentos de Deus te instruiu a vida toda. Porque a instrução de Deus é uma coroa de glória que Deus coloca na cabeça do homem. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Olha só que interessante para nós finalizarmos. E aí, esse homem pecou? Eu não sei dizer. Que Yeshua falou, vai, mas não fala para ninguém não, só vai no sacerdote, faz a sua parte quietinho lá, com certeza os sacerdotes não vão querer divulgar isso, né? E tudo bem, mas quem que quando recebe uma bênção desse porte consegue ficar calado? Aí a gente precisa, além da bênção, a graça. Senhor, me dá a graça, porque a minha língua ela não vai segurar, não tem jeito, tá vendo? É o mandamento e a graça, não tem jeito, é o poder e a graça, mas isso tudo fora da caixinha. Esse homem, ele encontra Yeshua, ele clama, se é outro, é como diz quando ele curou aquela mulher, a mulher encurvada, né, que ela estava na sinagoga, aí Yeshua cura ela e não sei se é o rabino, os mestres lá, não sei, que estava dirigindo o culto, ele repreende a mulher, tem 6 dias da semana para você vir ser curada. Por que não curou ela antes então? Tem 6 dias da semana para ser curada, você vem no sábado? Tá, mas a mulher está lá, o Yeshua estava ali naquele dia. Por que não curou ela? Então falou, irmã, vem aí segunda-feira que eu te curo. Né? Não, disse que não podia curar no sábado, né? Então vem na segunda. Por quê? A caixinha. A religião, ela sempre que ela for contraditada, ela vai para a caixinha. É isso. Quem diz, está na Bíblia? Não, mas fulano disse, não quero saber o que fulano disse. Exatamente. Não importa o que importa é o que está na Bíblia. Livros, Talmud ajuda algumas coisas, dependendo da situação atrapalha, depende muito, mas pega as coisas boas, de todo lugar você pode pegar coisa boa, mas a vida, ela vai estar aqui na Bíblia, e essa Bíblia não está na caixinha, ela deve estar no nosso coração e na nossa mente, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.